Bom dia, Nino. Bom dia, profissionais de imprensa aqui. A gente está iniciando essa coletiva de imprensa agora, pré-jogo, né? Ceará contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E a gente vai dar início agora à sequência de perguntas com o repórter Danilo Queiroz, do Sistema Jangadeiro. Bom dia, Nino. Prazer falar com você. Bom dia, Israel. Bom dia, amigos aqui presentes. Nino, eu sou Danilo Queiroz, do Futebolês, que é o perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Queria saber como é que você está avaliando essa partida, né, contra a equipe do Flamengo, esse confronto que é válido pela sexta rodada do Brasileiro, mas é o quinto jogo do Ceará na competição. E a equipe começou bem a competição, né, vencendo fora de casa, mas ainda não conseguiu sua vitória em casa nesse Campeonato Brasileiro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse confronto, desse jogo, dessa partida diante do Flamengo. Obrigado e bom dia. Bom dia. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Contra o Flamengo. E a gente tem que dar o nosso melhor dentro de casa, principalmente, que a gente não conseguiu vencer ainda no Campeonato Brasileiro dentro de casa. Então, é uma grande oportunidade da gente mostrar o nosso futebol, mais uma vez, que a gente vem trabalhando muito bem, fazendo grandes partidas na Sul-Americana, na Copa do Brasil. E esperar agora dentro de casa a gente fazer uma grande partida aí diante do nosso torcedor e sair com um resultado positivo, que é o mais importante. Nino, tudo bom? Aqui é o Horácio, do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. Nino, você até chegou a falar sobre isso na sua entrevista pós-jogo, sobre a questão do apoio da torcida, né? O Ceará, que jogando em casa, apesar das outras competições estar venceu na Sul-Americana, venceu na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro vem dessas duas derrotas e no último jogo, especialmente, teve muita crítica, né? Teve um clima bastante hostil dentro do Castelão. Queria que você falasse para o torcedor, pedisse o apoio e também comentasse como é que tem sido jogar com, principalmente aquele primeiro tempo ali contra o Tombense. É muito complicado para nós, né? Nós jogadores. A gente vê a dificuldade quando o torcedor não está do nosso lado. E sempre que eu vim jogar aqui contra, eu vi a torcida sempre apoiando, do começo ao fim, e é difícil. Jogar contra o Ceará aqui, a torcida nos apoiando. Quando a torcida está do nosso lado, é complicado vencer nós. Nino, bom dia. Lucas Catribe, Globo Esporte. Fato que o time do Flamengo tem grandes jogadores, né, um grande elenco e tal. Mas nos últimos anos, o próprio Ceará, nas últimas 4 partidas, o Ceará ganhou 2 vezes. Você, com o Bahia em 2019, venceu também aquele jogo 3-0 lá que o Gilberto marcou 3 gols. É realmente possível bater um adversário? E qual deve ser o mecanismo que o Ceará deve adotar para ganhar de um time como o Flamengo, que tem muitas qualidades, mas também, assim como o Ceará, vem sofrendo bastante com a questão dos jogadores no departamento médico? Bom dia. A gente sabe que nem eu falei aqui no começo, vai ser um jogo muito difícil, um jogo complicado, mas a gente está dentro de casa, a gente tem que fazer o nosso papel, tem que fazer uma grande partida e sair com um resultado positivo, porque o Flamengo aí, a gente sabe que tem um elenco muito forte e a gente tem que dar o nosso melhor dentro de casa, fazer a nossa parte. Nino, novamente aqui. O Dorival, depois do jogo, né, da vitória contra o Tombense, da classificação de vocês, fez um apelo ao torcedor para que não agisse daquela forma. O Campeonato Brasileiro é longo e ele entende que agindo assim era como se ele tivesse, dentro do mecanismo Ceará, né, uma parte importante que é a torcida, você até falou dessa importância, agindo contra, né? Eu queria entender, para vocês dentro de campo, o quanto as vaias atrapalham, o quanto as vaias são prejudiciais. O que o atleta ali sente dentro de campo, olhando para a torcida, que é dele, mas ela, na verdade, está vaiando, né? O quanto isso é negativo? Isso aí, para muitos jogadores, e principalmente os mais jovens, né? Sente bastante, porque errar um passe ali, a torcida começa a vaiar, tá contra nós ali, é complicado. E a gente sabe que o torcedor estando do nosso lado, tudo fica mais fácil.
ele nos apoiando e a gente fazendo o nosso papel dentro de campo. A torcida estando do nosso lado é tudo que importa, porque a gente sabe que quando ele está nos apoiando do começo ao fim, é difícil bater nós aqui dentro. Nino, você não estava aqui na temporada passada, mas em relação à temporada passada, as duas laterais, tanto a esquerda quanto a direita do Ceará, foram bastante qualificadas. Saiu até um dado recente no Ceará Stats, que é um perfil do Twitter que avalia as estatísticas do Ceará, que diz que só você e Macedo juntos já criaram mais oportunidade de gols do que toda a lateral direita do Ceará na temporada passada, já fizeram 11. Seu estilo ofensivo resultou até no gol contra o Tombense, no seu auxílio ofensivo, né? Eu queria saber de você como é que você está sentindo essa competição, né? E avaliando também essa sua questão ofensiva de contribuir sempre com gols. Chegou a 2 assistências e 1 gol. Como é que está para você essa sua participação? A minha participação nos clubes que eu passei, eu sempre conseguia deixar os meus companheiros na cara do gol. E aqui também está sendo diferente. Tanto eu como o Michel, o Buiú, a gente sabe que são excelentes laterais. E a gente sabe que quando a gente trabalha ali, quando é no jogo, a gente está tendo resultado. Nino, você tem já uma carreira já vitoriosa, muito tempo, passou pelos principais clubes do Nordeste, está com 36 anos, mas está correndo feito um menino. O que você faz para manter essa boa forma? E o pessoal costuma dizer, lateral quando vai chegando na casa dos 34, 35, já está caindo fisicamente e tal. E isso não tem acontecido com você. Você faz alguma coisa de diferente, se cuida de uma maneira diferente, é aquele cara que dorme cedo, que se alimenta corretamente, e você realmente se considera no auge também da forma física? Sim, porque eu me cuido bastante também e trabalho bastante. Porque para se manter na elite do futebol é muito difícil, no nível que está hoje, né? O nível que está hoje, principalmente a parte física, é muita força. E isso eu trabalho bastante na academia ali, com meus companheiros ali, que me ajuda bastante ali, os físios. E isso daí eu tenho em mente de fazer meus trabalhos. Chego cedo, 1h30 antes do treino, e vou trabalhar para me se manter a minha parte física. Nino, será, o Catribe estava falando há pouco a questão do Flamengo, né? Muitos jogadores no departamento médico. O Ceará também vive essa situação, acho que muitos clubes vivem, né? O campeonato, aliás, a temporada ainda não está nem no meio, mas que as equipes jogaram muitos jogos já, né? O Ceará tem, como você sabe mesmo, Copa do Nordeste, estadual, Copa do Brasil desde o início, quando alguns só jogaram depois. Então, tem essa questão de muitos jogos, isso leva a essa questão do departamento médico. Mas tivemos boas notícias ontem, né? O clube informou de que Messias pode estar voltando, Luiz Otávio, jogadores que voltam, né, para a equipe, eram titulares quando deixaram o time, o próprio Richardson, né, participando do treinamento. Eu te pergunto, o quanto é importante esses jogadores, e tem a questão positiva de que, enquanto os outros estavam numa sequência de jogos, eles estavam tratando, estavam trabalhando a parte física, não estavam jogando, né, e podem voltar à equipe. Eu queria que você falasse da importância de ter esses companheiros voltando do departamento médico, assim, entre aspas, fresquinhos, né, sem partidas em sequência, para talvez poder jogar contra o Flamengo, para talvez poder jogar essa partida. Fala da importância desses teus companheiros de volta. Isso é muito importante, né? Ter os nossos companheiros de volta, porque aí o nosso time está completo, né? E a gente sabe que os nossos companheiros aí que estavam lesionados, os outros que entrou deu conta do recado, mas a gente sabe que eles fazem muita falta, né? Então, eles estão voltando aí e estão à disposição do treinador. Nino, falei um pouquinho da sua parte ofensiva, mas também queria saber um pouco defensivamente. O time do Flamengo é conhecido por ter pontas, né, mais agudos que dão trabalho. A gente tem o exemplo do Bruno Henrique, tem o exemplo também do Everton Ribeiro.
Um é mais de drible, outro mais de passe, mas de qualquer forma, independente do lado que eles estiverem atuando, vai ser um pouco complicado para o Ceará, né? Queria saber como é que você espera encarar e se você já tem alguma estratégia em mente para poder ter um auxílio ali daquele lado, né? Já que o lado esquerdo do Flamengo é conhecido por ser muito forte, mas também o oposto, as pontas no geral, né? São conhecidos por darem muito trabalho. A gente sabe que é excelentes jogadores, né? Tanto o Bruno Henrique como o Everton Ribeiro. É esperar a gente fazer o nosso melhor, a gente fazendo o nosso melhor ali dentro de campo, no seu setor ali, cada um jogador, dá o seu melhor e, se Deus quiser, a gente vamos sair com o resultado positivo. Nino, falta muito campeonato ainda pela frente, né? O Ceará, por exemplo, só jogou 4 partidas, os outros clubes 5. Se a gente olhar a tabela de classificação, por exemplo, o Flamengo está na 14ª posição, o Palmeiras na 13ª, o Ceará em 17º. Você acha que o atual momento do campeonato, o início da competição, não dá para julgar muito em relação à tabela? E o Ceará não tem time para estar em 17º? Eu digo, tem um time melhor e era para estar numa condição melhor na tabela de classificação? É um time que é para buscar a parte de cima da tabela? A gente sabe pelo elenco que a gente tem que melhorar no aspecto do Campeonato Brasileiro. A gente poderia estar numa posição melhor no campeonato, mas o que passou a gente tem que esquecer e agora é do jogo do Flamengo para frente, a gente tem que pensar muito no Campeonato Brasileiro e fazer o nosso melhor para a gente subir na tabela, porque é o mais importante. Nino, sempre o Ceará foi um time de ser um mandante muito forte, né? Os campeonatos bons que o Ceará fez sempre foi um mandante muito forte. Ano passado até, você chegou aqui, você deve ter ouvido, né? O Ceará teve um tempão sem ganhar fora de casa, né? Vocês até pararam muito com isso, vocês já ganharam em todas as competições, jogos fora de casa esse ano, né? Tirando o Cearense, né? Que foi muito rápido, mas todas as competições ganharam jogos fora de casa. E ano passado, no Brasileiro, as principais vitórias foram aqui. Nesse ano, já vai para a 3ª partida, né? A equipe, nas 2 primeiras, não conseguiu vencer em casa. O quanto é importante é isso? Vencer em casa, ser um mandante forte, né? Conquistar os pontos quando joga no Castelão, ter um campo, um estádio, uma força ali de saber, estou voltando para casa, aqui se consegue os bons resultados, né? Você jogava pelo Bahia, e eu lembro que o Bahia sempre foi também um time muito forte jogando em casa, e você sabe a força que é isso. E você falou até há pouco que vinha jogar aqui e sabia, poxa, lá nós não vamos ter moleza, né? Jogar na casa dos caras, normalmente os caras conseguem os pontos lá, né? Então, o quanto é importante iniciar esse processo de ganhar seus pontos em casa, de ser um mandante forte. Como você falou, né? A gente sabe que dentro de casa a gente tem que dar o nosso melhor. Os clubes que vêm jogar contra o Ceará e time aqui do Nordeste, os clubes já sabem que é difícil tirar pontos nossos. Então, a gente tem que fazer o nosso papel dentro de casa, que se a gente fizer o nosso papel dentro de casa, a gente vai subir na tabela e pegando uns pontinhos fora, a gente vai chegar lá onde o nosso objetivo, que a gente quer. Nino, estamos novamente falando do jogo contra o Flamengo. O Dorival Júnior falou na coletiva pós-jogo que é um absurdo, né, a proximidade entre os jogos. Falou que, apesar do Flamengo também passar por isso, o Flamengo poupou alguns jogadores titulares contra o Altos, né? Mas, apesar disso, ainda vai ter uma viagem para cá para jogar contra o Ceará. E vocês tiveram um jogo recente com essa proximidade curta, né, entre as partidas. Indo para você, que é um jogador mais experiente, já relatou que tem um cuidado a mais com o corpo para poder durar mais e também ter uma competitividade grande na Série A. Como é que está sendo jogar essas proximidades de jogos um após o outro? Como é que está sendo para você? E também, para concluir, contra o Flamengo, você espera que isso acabe prejudicando ou vocês têm alguma vantagem ali, já que o Flamengo ainda encara uma viagem? A gente sabe que esses jogos assim, um em cima do outro, é complicado, é desgastante para nós, jogadores. Mas aqui no Brasil é desse jeito, sempre foi, né? E a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar para o ano todo. Para cada jogo a gente tem que estar preparado, porque a gente sabe que é difícil jogar. Exausto, cansado, tem muita viagem. Mas a gente chegar dentro de campo, a gente tem que dar o nosso melhor. Nino, o Dorival,
está voltando ao futebol, né? Depois de quase 2 anos ausente, né, dos clubes e tal. Ele teve um problema de saúde também, passou esse tempo estudando. E eu acho que ele está aqui há mais ou menos 45 dias, vai para o 11º jogo. Na entrevista coletiva após a vitória contra o Tombense, ele chegou a dizer que é o clube, né, nos últimos anos, que ele tem trabalhado menos dentro de campo, porque por conta desse calendário intenso. Queria que você pudesse relatar para a gente como é que tem sido esse convívio com o Dorival e realmente ter essa situação de ter que trabalhar no quadro, visualmente, vídeo, é chato, é legal. E relata também um pouquinho da experiência de viver com o Dorival, um cara que já passou por quase todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, é um técnico de elite do futebol nacional. Não, é verdade. A gente sabe que o Dorival é um cara muito experiente, né? Passou em vários clubes aí, da elite do futebol brasileiro. E a gente vem aprendendo cada dia com ele, bastante. Ele vem ali conversando com a gente, cada um jogador, sempre conversa, passando a experiência dele também para nós. E a gente sabe que o Dorival é um excelente treinador. Esse é o mais importante para nós e, se Deus quiser, vamos fazer um grande campeonato brasileiro aí. Eu queria, Nino, que você falasse sobre o gol que você marcou. Acho que foi um gol muito bonito, não só pelo toque que você deu, que foi um toque para vencer zagueiro e goleiro ao mesmo tempo, botar a bola por cima, foi muito bonito. Assim, eu estava bem atrás do gol, né? Visualmente ali para mim foi muito bonito, um ângulo que você tem ali, que você chegou meio que em diagonal onde eu estava. E não tinha outra coisa que você tinha que fazer para fazer o gol, né? Dar aquela cavadinha. O coitado do zagueiro passou e o goleiro tentou, mas a cavadinha matou os dois. E depois você vê na TV e vai ver os replays e fica ainda mais bonito todos os ângulos. Mas, além disso, a progressão que você teve, né? E o Yuri realmente foi muito inteligente em passar aquela bola. Queria que você falasse sobre esse gol e lidasse com uma outra questão. Eu vi nos teus números que você tem sido muito importante nas assistências nos últimos 3 anos, né? Foram 14 assistências nas tuas 3 temporadas anteriores. Nessa você já tem 2 e tem um gol. Você não marca tantos gols assim, normalmente 2, 1 por temporada. Ali, pelo que eu vi, tua melhor temporada você marcou uns 3 gols. Você é um lateral, você não é um atacante, você não tem essa exigência tão grande. Mas esse ano, não é nem meio do ano, você já marcou um gol, marcou um golaço, já foram 2 assistências. Queria que você falasse desse gol e se vem mais nessa temporada 2022. É um gol muito importante, né, para mim. Marcar o primeiro gol com a camisa do Vozão, para mim é muito importante. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. E é um gol que, na hora ali, só veio a cavadinha na minha cabeça, né? Porque não tinha mais o que fazer. Se eu dou de chapa, bate no goleiro. E ali, na hora, eu fui feliz. Graças a Deus. Deus me abençoou com esse primeiro gol. E é o primeiro de muitos ainda que está por vir ainda. Indo falando agora da defesa do Ceará como um todo, né? Já te perguntei sobre o seu setor especificamente, mas dentro de casa o Ceará até no Campeonato Brasileiro sofreu um gol a mais do que sofreu fora, né? Claro que a amostragem é curta, apenas 2 jogos de cada lado, mas isso já parte um pouco da diferença que a gente pode ver do Ceará jogando fora e dentro de casa, principalmente com o Dorival Júnior. Ali o número aumenta um pouco, o Ceará sofreu mais realmente gols em casa na era Dorival do que jogando fora. Encarando o Flamengo, que tem um ataque forte, como eu já falei, e com toda essa questão da torcida que você espera também, como é que vai ser para segurar não só o seu setor agora novamente, mas todo o ataque do Flamengo, se a defesa em si, tanto os laterais quanto o meio-campo e a zaga conversam entre si, vocês já pensam como é que vai fazer alguma coisa? Já recebeu alguma orientação do Dorival Júnior? A gente sabe que o ataque do Flamengo é muito perigoso e a gente tem que dar o nosso melhor ali dentro de campo para parar eles, porque a gente sabe que é complicado, mas a gente está preparado para dar o nosso melhor e sair com o resultado positivo. A gente às vezes vê essas disputas por posição, assim, tem 2 laterais. Sabe que trabalha em rádio, né? Você deve ter ouvido, e os caras pedem assim: Denis, escala o jogo, o time próximo jogo que você imagina. Aí eu digo, cara, o Ceará não tem laterais titulares. Porque tanto o Nino quanto o Michel podem jogar. Tem características do jogo. Aí o treinador vai definir, né, pelas características. Eu olho para a esquerda e vejo do mesmo jeito, né? Porque Pacheco jogou quando o Vitor estava machucado. E Vitor começou quando o Pacheco estava machucado. Mas hoje que os dois estão ok, né, clinicamente,
treinador pode simplesmente pegar o cara como se diz hoje no futebol, com um tanque mais cheio para jogar, ou então por características de jogo, né? Já que um é mais ofensivo, o outro marca mais. No caso da esquerda, o Vitor chuta bem de fora da área, então é um jogo que vai ter muita falta, posso utilizá-lo. Tem essas questões, né? Até que ponto é positivo ter um cara como Michel Macedo disputando vaga contigo, mas que tu sabes que ele pode jogar qualquer jogo quando você não estiver 100%, e até que ponto é negativo, porque ele é um cara que pode ser titular junto com você. Como é que você pensa essa disputa pela lateral direita? E estou te dizendo isso, que a gente olha para os teus números, Nino, você joga muito por temporada, né? É difícil imaginar um cara que nos últimos, sei lá, estou vendo aqui, 2016 até 2021, 5 anos, você jogou no mínimo 44 partidas em cada uma dessas temporadas. E teve uma aqui que você jogou 57 pela Ponte Preta, um negócio assim. Um europeu ouvir isso vai dizer que tá doido, não é possível numa temporada o cara jogar quase 60 jogos. Mas você fez isso, e não faz tanto tempo, e ano passado você fez 51. Então, com outro cara, né, vai meio que balancear os jogos. Então, queria que você falasse um pouco disso, dessa disputa aí com o Michel, um cara que, junto com você, eu acho que são 2 titulares na lateral direita, vai depender do jogo, vai depender do treinador. Isso é verdade. A gente sabe, o Michel é um excelente lateral. E como você falou, as laterais do Ceará tá bem servido. Quem o Dorival escolher para jogar, as laterais tá bem servidas. Tanto eu, o Michel, o Vitor, o Pacheco. A gente tá com um elenco muito bom. E principalmente os laterais ali. É uma briga boa, uma briga sadia entre a gente. Valeu, Nino. Obrigado. Obrigado a todos aí que participaram. Falou, obrigado. Só uma dúvida, Nino. Faz tempo que tu não lesiona, né? Então, muito tempo, né? Assim, lesão grave, assim, de sentir um desconforto, passar 2 dias e voltar. É abençoado e preparado. Valeu, cara. Valeu, obrigado. Bem importante.